Olá, essa é uma iniciativa da DED, da Comunhão Espírita de Brasília. É aquele momento em que damos uma folga para aquelas nossas preocupações diárias, damos uma folga para as nossas inseguranças, lembramos do Consolador prometido por Jesus, lembramos da bendita doutrina espírita e começamos a nos elevar pouco a pouco. Especialmente nesses momentos difíceis, fica mais fácil quando refletimos e entender a bênção que é a doutrina espírita na encarnação de cada um de nós. Lembrei de uma pequena ocorrência narrada por um palestrante espírita. Lembrou ele também, no momento, de que anos atrás, passando por uma grande provação, todos nós passamos, ele se mantinha muito abatido, muito sem esperanças, e foi convidado por um amigo para ir passear ao ar livre, para ir caminhar. Aceitou o convite, caminharam por um bom tempo e ele já começou a sentir um certo alívio, até que chegaram a uma praça onde havia uma igreja. Na frente da igreja, inúmeros bancos, e ele sentou-se ali, o amigo se afastou, ele respirou profundamente, teve contato com aqueles seus sentimentos e chorou bastante. A gente sabe, Joana de Ângeles já nos contou, que o choro é um ótimo dreno de energias negativas. O choro só não é bom quando é o choro de revolta, mas esse choro em que a gente vai drenando essas energias é algo muito positivo, é necessário. Então ele experimentou esse momento e chorou ali durante alguns minutos. Logo depois começou a sentir aquele alívio que costuma vir, e ao levantar a cabeça viu passar por ele um homem de meia idade. Esse homem o olhou nos olhos e sentiu que ele estava chorando. Passou, mas imediatamente voltou e se dirigiu a ele. Ele achou interessante, também estranho, aquele homem o vendo nessa situação se dirigir a ele. Sua surpresa aumentou ainda mais quando o homem lhe disse: "Boa tarde, meu amigo, eu estou vendo que você está chorando. Por conta disso, gostaria de lhe pedir um favor." Que surpresa, não é? Que coisa impensada. E ele, sem dizer nada, ainda voltando ao normal, apenas olhou aquele homem e ele continuou: "Meu amigo, eu estou vendo que você está sofrendo. Me faz um favor, reza também por mim. Quando estamos sofrendo, é o momento em que mais nos aproximamos de Deus." E seguiu seu caminho, entrando na igreja. Tempos depois, esse palestrante descobriu que se tratava do padre daquele lugar também de fé. Ele estranhou muito aquilo, ficou assim surpreso, que coisa, não é? Me viu assim chorando, me pediu um favor, mas com o tempo passando, se harmonizando, sendo capaz de refletir, ele entendeu que aquele homem estava coberto de razão. Pura verdade. São aqueles que sofrem que mais se aproximam de Deus.
nós nunca estamos sós, por mais que pensemos estar. E nesses momentos em que a prova maior se aproxima, se apresenta a nós, nesses momentos, nós mais nos aproximamos de Deus. O Consolador prometido vem nos dar todas essas certezas. No nosso livro tão especial, o nosso terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ali nós vamos saber do bem e do mal sofrer. Ali nós vamos ter uma consolação para todas as nossas aflições. Acabando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós entramos no capítulo 6. Após as aflições, para tratá-las, para amenizá-las, chega o Cristo Consolador, o capítulo 6, cujo o conteúdo é imensa consolação, imenso amor de Deus chegando, iluminando aquelas nossas sensações que muitas vezes cultivamos. É preciso, então, buscar. É preciso iluminar a nossa mente para que o nosso coração seja alimentado. No item 6, então, o Cristo Consolador, o Consolador prometido, quando todas as mensagens nos são mandadas pelo Espírito Verdade, eu separei pequenas frases do item de número 5, do item de número 6, para que a gente possa refletir um pouco mais. Diz assim, no item 5, meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, sejais socorridos. Orai e acreditai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Depois, no item 6, eu vou ler só 2 frasezinhas que dizem: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Então nós vamos tendo acesso a essa consolação, a essa força que dorme em nós e que precisa ser iluminada, precisa ser alimentada. É preciso elevar a nossa resignação, é preciso esperar e confiar, porque os anjos consoladores estão aqui, nos ajudando, nos iluminando, e quando o sofrimento coletivo aparece, eles também não deixam de aproveitar essa grande oportunidade. São os espíritos superiores que muitas vezes esperaram esse momento para nos consolar, para nos sustentar, para nos ensinar a sermos cartas vivas do Cristo. Naqueles momentos, muitas vezes, em que nos acreditamos sós, naqueles momentos, muitas vezes, em que nos acreditamos abandonados, em que nos acreditamos muito infelizes, muito mais infelizes do que a realidade nos traz,
naqueles momentos, nós temos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Os testemunhos são dados em momentos muito especiais. Esses são os momentos de testemunharmos uma fé que não vacila mais, uma fé segura, uma fé que tem raízes fortes, já que todos nós temos acesso a esse banquete maravilhoso trazido pelos Espíritos. Nunca antes tivemos tanta oportunidade para demonstrar a nossa fé. Em compensação, também nunca antes tivemos tanta proteção como nesse momento. Os Espíritos estão, todos eles, nos ajudando, nos encaminhando nesse novo itinerário que precisa ser trilhado por cada um de nós. Não há infelicidade maior do que perder a fé. Não há ninguém mais triste do que aquele que não acredita em Deus, que não acredita em si e que não sabe, ou que desconhece, ou que esquece momentaneamente que Deus é Pai de imenso amor, de imensa sabedoria. Tudo passa, tudo é experiência necessária à nossa elevação espiritual, à nossa purificação. É preciso restabelecer essas certezas, é preciso alimentar diariamente essas certezas em cada um de nós para que tenhamos ânimo firme. É preciso lembrar que depois de todo inverno chega a primavera. É preciso lembrar diariamente que depois de qualquer noite, mesmo as mais tenebrosas, vai chegar a hora do sol reaparecer. É preciso lembrar que absolutamente todo sofrimento tem hora determinada para acabar. Nós estamos todos, encarnados e desencarnados, caminhando para o mundo de regeneração. É preciso nos harmonizar, é preciso ter serenidade, aceitação, entrega aos desígnios divinos para que esses seres protetores possam se aproximar de nós. É preciso estar abertos a essa proteção para que ela se faça presente. Eu me abro a essa proteção quando eu relembro todas essas certezas trazidas pelo Consolador prometido por Jesus. Exercícios diários, oportunidades diárias de testemunhar a nossa fé, a nossa aceitação, de promover o equilíbrio espiritual que jamais nos será dado por nada exterior, que nos é dado com o exercício diário, com a meditação, com a reflexão sobre tudo que os Espíritos nos trazem há tanto tempo. É preciso aproveitar a tempestade quando ela aparece. É preciso aprender com ela e se melhorar. Jesus nos acompanha há tanto tempo. A cada dia que nasce, ele renova os títulos de confiança que tem sobre todos nós. Vai da nossa vontade, da nossa condição, nos abrirmos para que Jesus se aproxime. Quando nós conseguimos fazer isso, ele se aproxima de cada um de nós, enxuga as nossas lágrimas, segura firme as nossas mãos, aquece o nosso coração e nos dá a certeza
de que todos somos filhos amados de Deus. Essa aproximação acontece quando eu diariamente consigo fazer meus pequenos testemunhos. Muitas vezes acreditamos no passado que o testemunho da fé acontecia em momentos estanques, em momentos de grandes escândalos. Na verdade, o testemunho da fé acontece diariamente, como nesse momento longo da pandemia, onde diariamente somos chamados para dar os nossos testemunhos. Lembremos da bondade imensa de Deus, lembremos que tudo o que nos acontece é para nos dar oportunidade de trilharmos agora itinerários melhores que vão se suavizando e nos ajudando a nos aproximar das leis divinas. Quando eu tenho certeza disso, quando eu lembro que existe apenas uma existência, inúmeras vindas à carne, com o único objetivo de nos pacificar, de nos tornar mansos e pacíficos, de fazer com que nos purifiquemos, nós sabemos que a morte não existe, não aquela morte que temíamos. Existe a passagem para uma nova vida, onde vamos sempre, a cada momento, nos melhorando e, naturalmente, sendo mais felizes. É preciso orar um pouco mais. É preciso esperar um pouco mais, certos de que jamais estamos sós. Como o acontecido na praça ensinou aquele palestrante, vamos lembrar. É nesse momento em que o sofrimento se apresenta que nós estamos mais próximos de Deus. Aproveitemos essa proximidade para os exercícios necessários. Um novo olhar, uma nova fala, um novo gesto, que vão em direção a alguém, seja ele quem for, sempre para acolhê-lo, sempre para lhe dar a certeza de que somos todos filhos amados de Deus. Vamos continuando firmes, serenos e confiantes. Muito obrigada.